né? Para quem não sabe o que é uma terra grilada, é uma terra que está lá em abandono, aí pega-se o documento da terra, coloca dentro de uma caixa com vários grilos, a ação química, né, entre as secreções desses insetos e o papel, dá um aspecto para o papel de papel envelhecido. E aí o dono dessa terra, ele pode falar assim, não, mas essa terra está comigo desde o meu tataravô. Eu tenho o país mais respeitado do mundo em termos eleitorais. Eu tenho uma urna eletrônica super diferenciada, que é usada como referência, mas eu não ensino as crianças a votar? Eu não ensino a diferença entre poder legislativo, judiciário e executivo nas escolas? Eu tenho uma grande massa de manobra que vota em urnas super tecnológicas. Resultado da eleição. Tanto faz. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam muito bem nesse domingo, dia 1º de setembro. Hoje eu venho falar de um conteúdo, a passagem retrógrada de Urano no signo de Touro. Urano começa o seu movimento retrógrado hoje, dia 1º de setembro, e fica nessa configuração até o dia 30 de janeiro. Esse momento astrológico vai marcar profundas mudanças na nossa crosta terrestre, profundas mudanças nos nossos limites territoriais e também no nosso entendimento de lida com a terra, a maneira com a qual a gente acessa o alimento, a maneira com a qual a gente troca, né, as nossas moedas de troca para ter a nossa sobrevivência garantida. É conhecido por todos aqui, eu imagino, que na nossa dimensão, para a gente se alimentar, para a gente se vestir, para a gente ter acesso ao mundo material, tudo é necessário a troca monetária. Então, o dinheiro, as moedas, tem uma importância e tem um peso muito grande de definir como que vai ser a nossa vida, né? Se vai ter mais recursos, se vai ter menos recursos, em qual tipo de escola você vai estudar, qual tipo de passeio você vai frequentar, qual tipo de restaurante você vai comer, que tipo de roupa você vai vestir, em qual tipo de bairro você vai morar. Então a gente tem aí a finança, o dinheiro, como um grande definidor de realidade aqui para a gente. Quando a gente tem um planeta como Urano transitando no signo de Touro, e isso já se desencadeia desde 2018 e vai se encerrar agora no ano de 2025, a lógica coletiva de vivência, a nossa relação coletiva com o dinheiro, a nossa relação coletiva com o bem-estar material, alimentação. Então, a perspectiva é que a gente veja acontecimentos importantes referentes à nossa vivência, o nosso modo de vida humano no planeta Terra, sendo definido lá para o ano que vem. A gente já estava falando há muito tempo das questões de Urano no signo de Touro, como isso poderia impactar as políticas internacionais, a definição dos territórios dos países. E a gente viu, no decorrer desse tempo de 2018 até os dias de hoje, muitos conflitos se conflagrando, né? E muita instabilidade no setor financeiro, no mercado internacional. Sem dúvida, essa última retrogradação de Urano vem para colocar algumas definições, concluir algumas metamorfoses antes do Urano dar o seu primeiro passo no signo de Gêmeos no ano que vem. Urano entra em Gêmeos, depois ele retrograda, ele volta para Touro, né, e ele vai fazer um movimento muito parecido com o que Plutão fez entre Capricórnio e Aquário, está fazendo. Mas essa segunda entrada que ele vai fazer no signo de Gêmeos, ele já vai ter um cenário astrológico de planetas geracionais, em outras palavras, né, um cenário internacional mais definido, mais encaminhado, que venha trazer menos instabilidade para as nossas tecnologias, meio de comunicação e sistema financeiro. Existem alguns pontos de impacto que é, por exemplo, o segundo encontro de Urano com Algol.
A meu ver, o primeiro encontro de Urano com Algol, que foi ali junto com Marte, ele impactou muito mais o nosso entendimento de bem-estar individual, no sentido de mexer com questões inconscientes mesmo, especialmente por essa conjunção acontecer em sexto com Netuno, no Netuno também está ali em sexto com Plutão. Tudo isso mexeu muito com as nossas águas internas e com o nosso corpo, o nosso metabolismo, o nosso organismo, porque Touro é de terra, do que tanto a nível de contexto internacional. Esse segundo encontro de Urano retrógrado com Algol, teremos impactos mais perceptíveis a nível global. A gente vai ter diversas configurações no céu durante a temporada de Libra e Escorpião. Vão ser oposições, por exemplo, a oposição de Marte a Plutão, a oposição de Vênus lá em Sagitário ao Júpiter em Gêmeos. Quando Vênus, Mercúrio e Sol transitarem ali pelo signo de Escorpião em novembro, todos vão fazer oposição com Urano e Urano vai estar muito próximo da Algol. Isso tudo indica, nesse momento, sim, a gente vai ter impactos, transformações mais profundas a nível coletivo. A oposição que vai acontecer lá em novembro entre Vênus e Júpiter em Gêmeos mostra para a gente a instabilidade no cenário político, no cenário financeiro e no contexto legislativo internacional que vai nos acometer, tá? E também a oposição Marte-Plutão mostra o período de muita violência que vai nos acometer. Um crescimento muito grande, né, da violência internacional, os conflitos internacionais políticos passando por um agravamento também, uma escalada, né, bélica ali para os conflitos internacionais, e sem dúvida, um tema que a gente tratou aqui, a gente está falando muito aqui no canal, o aumento da violência contra a mulher e o feminino em geral. Todos esses arquétipos passando por um intenso ataque, tá bom? E isso se dá por conta de diversos pontos que mais para frente, lá quando o Urano tiver conjunto ao Algol, a gente aprofunda. Porém, se vocês quiserem entender mais do porquê o feminino vai ser um tema central nessa retrogradação de Urano em Touro, Algol também tem muito para revelar para a gente, e tem um vídeo aqui no canal que eu fiz sobre a mitologia que envolve a estrela Algol e por que, né, isso tem tanta relação com a saúde do sagrado feminino. Assista lá que ficou muito impactante e muito interessante. Essa retrogradação de Urano vai atravessar ao todo 4 lunações. A lunação de Libra começa numa lunação virginiana, atravessa a lunação virginiana, passa pela lunação de Libra, Escorpião, Sagitário, e só se encerra lá no ano que vem, durante a lunação de Aquário. E tudo isso mostra para a gente que essa passagem, esse movimento de retrogradação de Urano, ele vem realmente para reformar e renortear estruturas. No sentido progressista, no sentido de avanço humanitário, no sentido, né, de avanço tecnológico, no sentido de avanço de pesquisa. Porém, o que vai ser colocado, né, em contrapartida, a reação que a gente pode... Porque existem certos setores da sociedade, os setores mais poderosos, que têm grande parte do seu poder, principalmente o monetário financeiro, garantido, né, com as estruturas econômicas, agronômicas, agropecuária, da economia, da saúde. Eles lucram e têm muito poder, têm muito retorno financeiro disso. Então, não é interessante para esses setores que haja uma mudança, redirecionando, rebalanceando, redividindo terras, né, para a população aí que não tem um acesso à terra e tudo mais.
Então, muitas dessas discussões, como a própria reforma agrária, que é um dos pontos fortes aí que vão ser citados e debatidos nos próximos meses, não é muito interessante, por exemplo, para donos de terra que ganham muito dinheiro na especulação das mesmas terras griladas, por exemplo. Né? Para quem não sabe o que é uma terra grilada, é uma terra que está lá em abandono, aí pega-se o documento da terra, coloca dentro de uma caixa com vários grilos, a ação química, né, entre as secreções desses insetos e o papel, dá um aspecto para o papel de papel envelhecido. E aí o dono dessa terra, ele pode falar assim, não, mas essa terra está comigo desde o meu tataravô, olha aqui como o papel está velho. E aí ele consegue permanecer com aquela terra, por conta que a terra já está nas mãos da família há muito tempo, mas na verdade não, né? Ele adquiriu a terra recentemente e grilou o documento, e por isso que a gente fala terras griladas, tá? É por conta desse processo, não sei se vocês sabiam. Então, para muitas pessoas que fazem esses processos para ter mais poder, mais influência, mais terra, não é interessante que haja uma fiscalização mais profunda, não é interessante que hajam políticas governamentais voltadas para uma, quem sabe, uma repartilha dessas terras, né? Tem pessoas que querem a terra para produzir, para sair de uma situação de fome, por exemplo. E aí a gente vê, né, que certas regras do jogo econômico não fazem mais sentido para os dias de hoje, né? E a grande chamada de atenção para Urano nesse sentido é mostrar que esse jogo econômico ele já não está fazendo mais sentido há muito tempo, né? Se fosse o caso, né, se fosse algo funcional, a gente não veria tantos conflitos se deflagrando, né, nessa desde 2018, porque a inflação tende a ter uma alta absurda. Em contrapartida, as autoridades internacionais tendem a ter uma abordagem mais eficiente na resposta à inflação. Isso pode significar pactos entre países de diferentes ideologias, filosofia, manter um gráfico ali mais equilibrado com relação à inflação. Não é novidade que o euro está em queda, que o dólar está em queda. Outra questão que a gente pode esperar é no setor da inovação e pesquisa. A questão da saúde tem uma relação íntima e direta com os posicionamentos lá em Peixes, que a gente já está falando lá desde 2023, que o Saturno em Peixes ia trazer muita inovação, ia trazer à luz da ciência muito tratamento, muitas terapias, muitas curas de doenças, né? Antes nunca imaginava, a gente viu aí o transplante de um animal para um ser humano. Isso tudo gera um contexto que o Urano retrógrado em Touro, também olhando para os passos atrás, e esse Urano representando grandes cientistas, né? Urano representa o cientista que tem uma visão um pouco fora da curva. A gente tem a representação disso acontecendo, uma possibilidade no setor da saúde e da nutrição, esse Urano também ser um significador de avanços nessas áreas. Agora, quanto à geologia e oceanografia, algumas pessoas podem estranhar. Oceanografia, né, Urano é de ar e Touro é terra, né? A geologia ainda faz sentido, né? A geopolítica, um redesenhamento, né? Uma redefinição dos limites geopolíticos, tá bom? A gente pode assistir coisas desse tipo por conta dos conflitos e também por conta da instabilidade tectônica que vai predominar durante o Urano retrógrado, especialmente quando ele fizer a conjunção com o Algol. A gente pode esperar alguns terremotos aí de uma escala bem alta, né, a devastação realmente de algumas porções de terra, e isso pode redefinir as fronteiras geopolíticas dos países, sim, bem como os conflitos também, os conflitos armados também podem redefinir algumas fronteiras do nosso globo. E aí haja edições de GeoAtlas para acompanhar todas as mudanças que vão ter
Essa edição aqui, esse GeoAtlas aqui, ele é de 2007, tá? Ele é super completo, super completo. Porém, já tem algumas áreas aqui que estão com a fronteira política desatualizada. Então, você imagina depois desse trânsito de Urano, o que não vai acontecer, né? Quantas edições e edições e edições de GeoAtlas vão ser lançadas e relançadas e relançadas, né? Mais ou menos como aconteceu aí durante a queda dos países da Cortina de Ferro, o fim da Guerra Fria, etc. Oceanografia, por quê, gente? A gente tem esses posicionamentos no signo de Peixes que em breve vão entrar em Áries. Netuno transitando pelo seu reinado, né, escondido embaixo das águas oceânicas, mexendo com os mistérios inconscientes que ali habitam, e Saturno trazendo um pouco de consistência, trazendo instrumentos e submarinos capazes de mergulhar nessas águas profundas e descobrindo grandes partes, né, do que se esconde no fundo do oceano. Quando esses dois entram juntos, e eles vão entrar praticamente juntos lá em Áries, né? Tanto Saturno quanto Netuno vão entrar praticamente juntos em Áries. Quando eles fazem esse movimento, se a gente entender Peixes como o último signo do zodíaco, Áries como o primeiro, eles pegam da profundeza, lá do final do oceano, e trazem a luz da superfície de Áries. E Urano, revolucionando o entendimento dos desenhos e da proporção terrestre, também mostra que a gente vai ter grandes avanços aí no setor da oceanografia. A gente vai descobrir coisas no fundo do mar e tal, e aí a gente entra na teoria dos continentes perdidos e tudo mais. Sim, a gente pode ter novidades nesse sentido, mas a grande chave do entendimento desse ponto é o seguinte, pessoal. Beleza, o fundo do mar é o fundo do mar, tem água, tem a pressão, tem ali o escuro, né, o mistério do Peixes, do Escorpião. Só que o fundo do mar é de terra, é de crosta, é de matéria densa, é de rocha também. Então, quem rege o fundo, o chão do fundo do mar? É Touro também. É Touro também. Então, quando a gente vai mapear um fundo do mar, a gente também esbarra nessa energia de Touro. E esse Urano, né, tecnologia, olhando um pouquinho para trás, revendo ali alguns pormenores, a gente tem avanços, novas submarinos, instrumentos de exploração de oceanos e de mares, lagoas e etc. Tá bom? Nesse sentido, bem bacana. Políticas e conflitos. Bom, a gente vai passar por um contato coletivo com uma noção renovada do que é território e territorialidade. São duas coisas totalmente diferentes, né? E que é legal a gente aprofundar, são até conceitos acadêmicos que eu trago aqui hoje para vocês. O território, ele é uma parte da cultura de um local, de uma etnia, de um povo, de um país, de um conjunto de pessoas. Vamos colocar assim. Territorialidade tem muito mais a ver com o aspecto humano que faz com que aquelas pessoas se identifiquem com aquele local. Então, por exemplo, a memória afetiva de um local está ligada à territorialidade daquele povo. Então, o amor que um povo tem por determinado monumento, está em determinada cidade de seu país, isso tem a ver com a territorialidade. Então, fala assim, esse território, esse espaço, esse monumento aqui é o meu, né, que nem o Cristo Redentor. Se alguém falar assim que o Cristo Redentor é da Argentina, meu Deus, o brasileiro passa mal. Por quê? Porque tem um limite ali falando que aqui é Brasil? Não. Existe um sentimento de identificação do povo, das pessoas com o local. Isso é a territorialidade, porque isso tem a ver com a cultura, a identidade do local. Para quem quiser aprofundar mais nesse assunto, depois eu deixo umas referências bibliográficas do curso de Planejamento Territorial lá da Universidade Federal da ABC,
para vocês entenderem o que eu estou falando. Tem a ver com Hegel, tem a ver com Foucault, tem a ver com Bauman, tem a ver com um monte de coisa. Mas a territorialidade é muito diferente do território. E o que esses conflitos, né, essas guerras para lá e para cá geram? A invasão de territórios. Então a gente faz com que determinados povos percam a sua territorialidade, percam a sua identificação. E isso gera um trauma coletivo, tá? Um trauma coletivo gera uma chaga do inconsciente psíquico ali daquele povo, tá? Então, hoje, na ciência espiritual, a gente sabe que existem karmas coletivos, e aí, por que você encarna em tal país, em tal nação, em tal sociedade? Porque existe um karma ali que você tem em comum com aquelas pessoas, tá bom? E isso gera, essas invasões, essa perca da territorialidade, gera traumas, né, na esfera inconsciente coletiva daquele povo. Então, a gente vai passar por um novo entendimento do que é cultura. Porque se a minha cultura, a minha identidade enquanto pessoa brasileira é Cristo Redentor, futebol e samba, no momento em que eu perco o meu Cristo Redentor, no momento em que a seleção brasileira não é mais a melhor seleção brasileira do mundo, e no momento em que o samba é enxergado por um setor da sociedade brasileira como a subcultura, então o que eu tenho em mim que me identifico enquanto uma pessoa brasileira? E aí a gente para pensar no seguinte aspecto: o que é um país? O que é uma nação? O que é uma pátria? Não é? Percebe como é subjetivo, como é vago, como é solto no ar esses parâmetros? Então, quando eu falo assim, não, porque eu estou lutando pela pátria, pelo que você está lutando? O que é uma pátria? Certo? É uma territorialidade, é uma identidade cultural, Ah, não, mas todos são brasileiros. Mas se eu pego um brasileiro que mora em Alphaville e um brasileiro que mora na favela da Rocinha, o que culturalmente essas pessoas têm em comum? Até o jeito de falar o português vai mudar. Então, como é que eu crio um espaço e eu falo que tudo isso é um só? Né? O que é que une essas duas pessoas? Um pode amar ser brasileiro, o outro odeia ser brasileiro, ele queria ter nascido lá na Alemanha, na Itália, na França, porque em uma família foi educado e ensinado que lá é mais civilizado que aqui, e o outro ama ser brasileiro, porque o Brasil é uma grande mistura de culturas, identidades e etnias. Então, assim, o que é uma pátria, né? O que é um sentimento patriótico? Certo? Tudo isso passa por um questionar, tá? Tudo isso vem em debate. Tudo isso vai ser levado aos grandes debates internacionais, tá? Porque qual é o argumento que um Zelensky da vida, que um Netanyahu da vida vai utilizar ali para dizer que aqueles territórios pertencem ao seu povo? Qual é o argumento que vai ser utilizado? Né? Se até pouco tempo atrás era tudo da União Soviética, e se a gente for mais ainda na história, a gente chega no Império Romano, a gente chega no Império Bizantino, entendem? Então, todas essas noções de nação, território, territorialidade, identidade cultural vão passar por mudanças, vão passar por metamorfoses. A humanidade ela vai ser obrigada a enxergar essas noções territoriais, essas territorialidades, de uma maneira reformada, se ela quiser sobreviver às mudanças que estão aí se configurando para a era de Aquário. Como é que a gente pensa num governo internacional comum, igualitário, que tenha igualdade acima de tudo, se a gente entende que tem determinados países que são mais civilizados e melhores que outro? E aí a gente entra num outro tema muito importante para essa retrogradação de Urano, o desenvolvimento. O que é ser um país desenvolvido? É um país que está sempre no superávit?
que exporta mais do que importa? Bom, eu tenho alguns países da Europa Ocidental que estão no superávit há anos, e o euro continua caindo. Por quê? Crise política. Então, o que define um país desenvolvido? Um país que não tem debate político, que não tem confronto político? Então, o que eu preciso para ser um país desenvolvido? Eu preciso ser uma ditadura? Perseguir a oposição? Certo? E por que o desenvolvimento ele é tão associado a questões econômicas? Por que o desenvolvimento não leva em conta questões culturais? Pô, mas aí eu estou falando que tem uma cultura melhor que a outra? Percebe? Como é que a gente pensa? Porque uma das grandes previsões do Plutão em Aquário, da era de Aquário, até do pessoal espiritualista, o qual eu me incluo, é dizer que na nova era teremos um governo internacional, teremos um governo mundial. Que governo vai ser esse? A cúpula do G3 vai se unir e falar assim, somos um novo país e controlamos o resto? O que mudaria? Se assim fosse, o que mudaria no mundo? Enquanto as percepções coletivas a respeito de território, desenvolvimento, cultura, identidade, territorialidade não passarem por uma metamorfose, não adianta ter o governo XYZ com a pauta XYZ promovendo a ideologia XYZ. A lógica econômica, a maneira de consumir e de depender continua a mesma, então os processos vão continuar o mesmo, não importa qual o nome do presidente ou da presidente que esteja ali. Entendem? Porque política não é direita contra a esquerda, é muito mais que isso, não é meu time contra o seu, envolve uma noção identitária, cultural e intelectual muito maior, né? A questão é, esse conteúdo que eu estou ensinando aqui para vocês hoje, ele vai ser ensinado nas escolas? Porque assim, se não for também, eu tenho o país mais respeitado do mundo em termos eleitorais, eu tenho uma urna eletrônica super diferenciada, que é usada como referência, mas eu não ensino as crianças a votar? Eu não ensino a diferença entre poder legislativo, judiciário e executivo nas escolas? Eu tenho uma grande massa de manobra que vota em urnas super tecnológicas. Resultado da eleição, tanto faz. Eu tenho meu posicionamento político, e eu tenho os meus políticos que eu vou votar e outros que eu abomino. E vocês já sabem, porque vocês assistem o meu canal já faz tempo. Agora, que diferença isso faz profundamente no dia a dia de cada um, na prática? Certo? Então, a gente pode esperar uma nova configuração do entendimento do que é territorialidade, do que é identidade cultural, do que é nação, do que é pátria, todas essas noções enrijecidas que estão ali representadas no arquétipo touro, vão passar por um último ajuste, uma última metamorfose, antes de Urano entrar em Gêmeos e começar a mexer com assuntos ligados a comunicação, interação, redes sociais, tecnologia, internet, eletricidade, eletromagnetismo, etc, etc, etc. Então, antes de Urano começar a fazer essas metamorfoses no signo de Gêmeos, que vai durar de 25 até 30 e alguma coisa, ele primeiro precisa concluir assuntos que ele começou a cutucar lá em 2018. Se a gente for parar para ver o que aconteceu politicamente no contexto nacional e internacional em 2018, quais foram os temas que começaram a entrar em debate lá em 2018? Pátria, identidade, cultura, território. É que territorialidade é um conceito tão
escondido atrás de uma bolha intelectual que as pessoas nem sabem o que é territorialidade, né? Mas a cultura, o idioma, a nação, a pátria, tudo isso tem a ver com a territorialidade. Deus, então o aspecto religioso é o aspecto cultural. Então, todas essas noções culturais vão passar por uma pluralidade, vão passar por uma conexão, tá? No qual as pessoas vão ser convidadas, por amor ou pela dor, a pensar uma cultura e um contexto cultural, territorial diferente, de desenvolvimento pessoal, não só econômico, tá bom? Porque se a gente for pensar em termos econômicos, desenvolvimento ser acúmulo de riquezas, então ser desenvolvido é ser touro, né? Então, se Urano está transitando em touro, mudando essas noções de lugar, essas ideologias, essas ideias e ideais de lugar, então eu tenho uma queda aí de gigantes. Eu tenho toda essa prosperidade, esse capital, essa fartura, esse acúmulo de riquezas passando da mão de determinados países para outros. Tem uma mudança no jogo econômico mundial. Eu tenho uma mudança no jogo financeiro monetário internacional. E isso tudo vai impactar o aspecto cultural das pessoas, tá? Isso tudo vai gerar metamorfoses na maneira de entender o indivíduo na sociedade, entender o que é progresso, entender, por exemplo, o que é ser alguém na vida. O que é ser alguém na vida? É você ter um acúmulo de riquezas. O que é uma riqueza? Esses dias eu estava lendo um livro que ele coloca em xeque, né, o conceito de riqueza. O que é uma riqueza, né? E aí, o que é uma riqueza? É algo que você acumula, mas que se você sair distribuindo, se você sair gastando tudo, acaba e você não tem mais? Ou riqueza seria aquilo que você distribui e que você sempre tem mais? Quanto mais você multiplica, mais você tem daquilo. Tá? Então, o que é uma riqueza? É bem-estar material? O que é uma riqueza? Você ter ar para respirar? O que é uma riqueza? Você ter com que se alimentar? Né? Mas a partir do momento em que eu amarro a alimentação dos seres na riqueza financeira, aí pronto. Eu tenho um jogo onde eu deixo as pessoas sem saída. A pessoa precisa beber, a pessoa precisa comer. Isso são bens da natureza. Mas se ela vive na cidade, ela tem que pagar para ter isso. Então, eu acorrento a pessoa em uma realidade cultural escravizante, tá bom? Então, gente, tudo isso vai ser tema predominante nos próximos meses, que vem sacudir, até se preparem, tá? Porque essa retrogradação de Urano, ela vem para sacudir as nossas noções de entendimento básico do que é viver, tá? Porque o touro fala das nossas necessidades básicas para sobreviver, tá bom? E aí, a gente tem uma outra questão, né, nesse debate todo, que vai acabar se estendendo um pouquinho a mais aqui, que é o seguinte, como que fica o feminino, né, as mulheridades nesse debate todo, tá? A gente vem de uma sequência de posicionamentos astrológicos, né, a conjunção que vai ter aí entre Vênus, nó do Sul, Lilith em Libra, a Lua passando por ali também. A gente teve uma passagem de Vênus no signo de Leão, com muitos aspectos também que linkavam o debate relacionado ao feminino, à mulheridade, né? E aí a gente passa por uma compreensão mais ampla do que é o sagrado feminino, que é muito além do usar rosa, ou cheiros doces, ou gostar de roupas mais decotadas, ou gostar de perfumes mais charmosos, ou ser mais sensual, ou ser mais delicada. E a gente entende o feminino como o assumir seus sentimentos,
ter a coragem de demonstrar as suas emoções. A gente entende a coragem como algo estritamente masculino. Porém, se a gente entender a coragem como ação que vem do coração, e o coração, o órgão responsável aí pelas nossas emoções a nível espiritual, tá? Então, a gente entende a coragem como um grande demonstrar de sentimentos, tá? E se eu entendo isso como feminino, eu consigo entender o feminino como tão fundamental quanto o sagrado masculino para a nossa sobrevivência, né? Porque a gente pensa em sobrevivência, a gente imagina um Neandertal lá com a sua lança, matando um bicho lá para sobreviver. Acontece que a sensibilidade de saber onde aquele bicho transita, o observar em silêncio, o sentir a intuição, isso tudo entra na equação sobreviver. Entra na equação estratégia. A gente não fala que estratégia é uma coisa do Escorpião, que é de Marte, que é Plutão. E a gente esquece que o signo de Escorpião é um signo de água, água e yin. Todos esses processos, todas essas etapas de desenvolvimento envolvem o contato com o feminino, né? E aí a gente passa a entender que o feminino é o quê? Aceitar ajuda, pedir ajuda, tratar da saúde, entende que a saúde é muito mais do que a física, tá bom? Então, tudo isso faz parte do se cuidar, do preservar e sobreviver. Preservação da espécie inclui fazer terapia, não é correto? A preservação, muitas pessoas enchem a boca para falar assim, que é a preservação da espécie, certo? Então, comece se cuidando. Você não faz parte da espécie também? Então, vai lá fazer a sua terapia, vai ao médico, se alimente bem, tome água, ajude o próximo. Não é mesmo? A gente tem um apelo relacionado à sexualidade muito forte quando se pensa em sobrevivência, né? E é uma sexualidade extremamente excludente, no sentido de apenas imaginar, de apenas considerar como correto a interação entre duas genitálias opostas. E a gente sabe que a atração, o desejo humano, não opera apenas nessa via. Então, vamos lá. E para tratar desse assunto, eu vou trazer um pouquinho aqui do mito de Urano para vocês. Vocês encontram esse mito aqui nesse livro, Urano, Espírito Revolucionário, explorando o Urano astrológico, e alguma coisinha sobre o Saturno em Peixes, que me ajudou a elaborar essa crônica, aqui nesse livro da Liz Green, Saturno. Beleza? Então, vamos lá. Urano era um deus, Urano ou Uranus, a gente pode encontrar duas mitologias, né, com esse sentido, que ele fazia suas visitas à Terra, tá? E ele teve muitas aventuras sexuais com os seres que aqui habitavam a Terra, e como ele era um deus, né, e os seres que habitavam a Terra eram outros seres, os filhos que ele teve dessas relações eram meio diferentes, assim, era tipo o Titã, o Centauro, coisas assim meio diferentes, né, fora da curva. Na verdade, o Centauro veio de um Titã. Então, assim, o Quirón é o neto do Urano, vamos colocar assim, numa escala mitológica, tá bom? Então, Urano só teve filho estranho, né, uma coisa mais doida que a outra, né, e Cronos, que era um de seus filhos, né, Saturno, ele não gostava da atitude que Urano tinha para com a sua mulher. Então, quando Urano foi se deitar com ela, o Saturno estava ali escondidinho na moita, com um facãozão assim, e na hora que ele foi pro xereguedê com a mulher dele, o Saturno chegou e fez, e cortou o pênis de Urano fora. Então surge aí Saturno como castrador, né, aquele que corta qualquer
a qualquer tipo de energia ligada ao deleite, ao desfrute, ao prazer, né? A gente entende aí, então, o Saturno como grande maléfico, né? Aquele que ensina através da dor. Então, ele castra o próprio pai. Olha só que louco, né? Se não fosse o pênis do pai, ele não teria nascido. Só que no momento de insatisfação, ele se vê no direito de cortar o pênis do próprio pai. Então, ele meio que limita a sua existência, né? Porque o Saturno ele não poderia ter nascido depois desse ocorrido. E se não fosse ele, isso não teria acontecido. Então, de certa maneira, Urano indiretamente se castrou, porque a sua castração foi um subproduto das suas ações, tanto as suas ações que foram desaprovadas pelo seu filho, quanto o seu próprio filho. Só que aí acontece uma coisa muito mais louca do que essa que a gente está falando. Cronos cata ali o que restou ali dos vestígios genitais de Urano e joga no mar. Desse mesmo mar nasce Afrodite. Em outras palavras, Urano, como o sacrifício da masculinidade, né, ele consegue recuperar a base do universo dominado por Cronos. Então, Urano, ele perde o seu local, como a gente tem o poder como algo masculino, né, desde as mitologias mais antigas, esse cetro de poder, né, este falo de poder é sempre colocado nas mãos masculinas. Então, a partir do momento que Urano perde ali o seu cetro de poder, esse poder passa para Cronos, seu filho. Só que Cronos pega, né, os genitais de Urano e joga nas águas, e aí nasce Vênus, e aí nasce Afrodite, certo? Então, Urano consegue manter o seu poder na Terra? Sim, através agora da sua feminilidade. Ué, mas então quer dizer que Uranus perdeu o pinto e virou gay? Não. Pelo amor de Deus, que já vai ter gente pensando isso, né? Que eu conheço a cabeça do ser humano. Não. Urano perdeu seu pênis, tá? Só que através desse pênis e desse mar nasce Afrodite. Ou seja, Afrodite é um fruto de Urano. Afrodite não é o sagrado feminino? Então, através da sua feminilidade, Urano consegue ainda manter o seu poder na Terra. E aí tem uma frase lindíssima desse autor, que ele fala o seguinte, eu vou procurar aqui. Se observar que a natureza sedutora de Urano, Afrodite, Vênus, atrairia a humanidade enfeitiçada pelo amor em direção ao chamado convidativo dos deuses transpessoais, que nos abre para o desconhecido e ajuda a dissolver as barreiras separatistas dentro de nós e entre nós e outras pessoas. Certo? Entenderam? Entenderam? Que através do sagrado feminino que surge a interação entre as pessoas. E é esse chamado sedutor do amor, da comunhão, que faz com que as barreiras se dissolvam. Todo ser humano ama, independente se ele é de direita ou de esquerda. Todo ser humano ama, independente se ele é rico ou pobre. Todo ser humano ama, independente de sua pigmentação da pele. Todo ser humano ama, independente se ele ama uma mulher ou um homem. Todo ser humano ama, independente se ele é uma mulher ou um homem. Todo ser humano ama. E isso é um mistério ligado ao sagrado feminino. Todo ser humano ama. Todo ser humano tem feminilidade. Porém, numa sociedade que poda esse lado da nossa personalidade, existe como a gente encontrar o amor tão procurado nos jogos de tarô? E aí eu entendo que talvez essa busca e esse encontro, ele aconteça
quando nós nos encontrarmos com a nossa feminilidade, isso não tem a ver com preferências sexuais? Percebe? Só que a gente está no mundo de extremos, né? Tão extremo que no momento que eu falo que assim, um homem, ele deve se permitir encontrar com a sua feminilidade, nós imaginamos um homem gay, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está no mundo de extremos psíquicos. A nossa mente faz associações psíquicas extremas quando a gente é colocado de frente para determinados conceitos. Porque a gente está acostumado com tudo enquadrado, cristalizado, noções definidas e imutáveis do que é realidade. Isso é touro. E cuidado, Urano está passando para o touro, touro vai retrogradar, e essas noções vão ir por água abaixo. Essas noções vão ser tiradas, elas vão ser arremessadas pela tangente. As aparências não vão mais enganar ninguém, porque cada vez mais as pessoas vão estar atentas ao que elas sentem, cada vez mais e até inconscientemente as pessoas vão estar conectadas ao seu sagrado feminino e à sua feminilidade. E aí isso vai garantir que as pessoas que elas sigam as suas intuições, que elas sigam as suas sensibilidades. E isso cada vez mais inconscientemente vai colocar o ser humano de encontro com ele mesmo, com ela mesma. E todas as pessoas que tentam pautar o seu sucesso, o seu desenvolvimento pessoal em aparências, vão cada vez mais sucumbir às próprias falsidades. Beleza, gente? É muito difícil de entender certos conceitos, não é à toa que os planetas geracionais são geracionais e que eles causam verdadeiros debates, embates e conflitos dentro do meio astrológico, tá bom? Porque eles tangenciam assuntos muito profundos e que mexem com assuntos que são tabus no nosso mundo. Por exemplo, cultura, pátria, nação, feminino, masculino, sexualidade, castração, o próprio filho castrando o pai. Então, assim, esses temas, eles são ainda dificultosos para a humanidade conseguir absorver e entender de maneira íntegra, né? Por isso que são arquétipos que, por muitos astrólogos, né, não se chega a considerar o posicionamento por signo e casa dos geracionais. Para a leitura pessoal, considera-se até Saturno. Muitos companheiros aí de profissão seguem essa lógica, tá? Por quê? Porque é muito difícil. A gente estava falando aqui a nível coletivo. Já é muito abstrato, profundo. Imagina interpretar o mapa de uma pessoa considerando esses planetas, tá? Mas não se preocupe, se caso você estiver interessado ou interessado em marcar uma consulta de mapa astral comigo, eu considero sim todos os planetas geracionais e pontos kármicos. A minha especialidade, o meu diferencial é a astrologia kármica. E a interpretação que eu posso trazer à luz, que eu posso trazer aos acontecimentos que aconteceram antes da sua encarnação, dessa vez nesse plano terrestre, beleza? Então, quem tiver interesse é só chamar no número do WhatsApp que tá lá no final do vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo nesse like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para as pessoas que gostam de astrologia e deixa nos comentários o que você achou. A gente se vê durante a semana falando mais sobre os planetas, beleza? Um abraço e até a próxima. Tchau.